Relato 1. O espírito de uma senhora que enterrei caminhando pelo cemitério. Trabalho como coveiro há mais de 20 anos em um vilarejo pequeno. O cemitério fica isolado entre árvores antigas, sombras que se movem levemente, e mesmo acostumado com a morte, havia algo sagrado na rotina de preparar túmulos e organizar flores murchas. Nunca temi os mortos, mas naquele dia, após enterrar Dona Celina, algo mudou para sempre. Dona Celina tinha 84 anos, era conhecida e respeitada no vilarejo. Seu caixão simples estava rodeado por velas trêmulas e flores murchas. Poucas pessoas vieram se despedir. Fiquei ali observando cada lágrima, cada gesto silencioso, até que todos foram embora. O cemitério permaneceu em silêncio pesado e o ar parecia carregar a presença da morte. Quando o último visitante se retirou, o vento frio começou a soprar. O céu ficou coberto por nuvens baixas, lançando sombras longas sobre lápides desgastadas. Caminhei entre os túmulos, ajeitando a terra sobre a sepultura de Dona Celina. Foi então que notei algo estranho. Um vulto movia-se lentamente entre as sombras, quase se fundindo ao escuro. Meu coração acelerou. Pensei ser algum visitante atrasado, mas reconheci o vestido azul florido, os cabelos grisalhos, o porte delicado. Era Dona Celina, caminhando devagar em direção às árvores que cercam o cemitério. Meu corpo gelou. Cada passo dela parecia suspenso, cada gesto carregado de uma leveza que eu nunca havia visto. Chamei-a com a voz trêmula, mas minhas palavras se perderam no vento. Ela parou e girou a cabeça, encontrando meus olhos. Um sorriso pequeno surgiu em seus lábios, sereno e pacífico. Ergueu a mão e acenou. Um gesto delicado, como quem se despede de alguém amado. Senti tristeza e alívio. Naquele instante, compreendi que ela havia encontrado paz. Ela continuou seu caminho entre os túmulos, quase flutuando, dissolvendo-se levemente na luz difusa do entardecer. Corri alguns metros, mas não consegui alcançá-la. Era como atravessar uma dimensão diferente, onde o tempo não existia e o mundo permanecia em silêncio absoluto. A presença dela era calma, mas profundamente real. Fiquei parado, observando, até que ela desapareceu completamente entre as árvores. O vento cessou e o cemitério voltou ao silêncio habitual, mas não era pesado. Havia uma paz palpável. A terra fresca sobre sua sepultura parecia irradiar calor. Senti tranquilidade. Dona Celina finalmente descansava, atravessando para o outro lado, deixando para trás o peso da vida. Voltei lentamente à casa de guarda, o coração ainda acelerado. Cada lápide, cada árvore parecia mais gentil, menos ameaçadora. Imaginei Dona Celina caminhando entre luzes suaves, atravessando uma ponte invisível para o outro lado da vida. O gesto do aceno não era um adeus amargo, mas uma travessia natural, serena, para o descanso eterno. Nos dias seguintes, lembrava-me de seu sorriso sereno e sentia calma entre os túmulos. As árvores pareciam leves, as sombras menos densas. O vento soprava folhas secas, dançando suavemente. Às vezes, parecia ouvir um riso delicado, quase imperceptível, como se ela estivesse ali, caminhando livremente, satisfeita por finalmente descansar. Cada funeral passou a ter um significado novo. Não era apenas trabalho, era a certeza de que cada vida tem seu caminho. A travessia final podia ser serena. Recordava-me de Dona Celina, do vestido azul e do gesto delicado. A morte, quando respeitada, não precisava ser temida. Ela havia encontrado a paz, e isso mudava a forma como eu via tudo ao redor. As noites ainda eram frias, mas não havia mais medo. O cemitério respirava de forma diferente. Cada árvore, cada lápide parecia irradiar tranquilidade. Cada gesto que ela fez, o aceno, o sorriso, o passo lento, permanecia em minha memória como lembrança de que a morte também pode ser gentil.
Ela atravessou para o outro lado e eu podia aceitar a vida e a morte com calma. Com o passar dos anos, o vilarejo manteve seu ritmo lento, mas o cemitério parecia mais leve, protegido por uma presença invisível. Sempre que organizava flores ou trancava o portão à noite, sentia Dona Celina caminhando por ali, silenciosa, acompanhando meus gestos. O cemitério não era mais assustador, mas um espaço de memória, respeito e paz. Ela finalmente atravessara para o outro lado. Era uma noite fria e silenciosa no pequeno cemitério do vilarejo. Eu estava prestes a encerrar meu turno, recolhendo as ferramentas e verificando se todas as lápides estavam em ordem, quando ouvi uma risada aguda e penetrante. No início, pensei que fosse algum morador brincando ou fazendo rituais espirituais. Um arrepio percorreu minha espinha. O lugar estava deserto e o vento parecia carregar ecos daquela risada para todos os cantos. Meu primeiro impulso foi correr até os guardas do vilarejo, mas a curiosidade foi mais forte. Resolvi investigar sozinho, tentando entender o que estava acontecendo. Avancei lentamente, mantendo-me escondido entre lápides, mausoléus e árvores tortas que o tempo parecia ter esquecido. Cada passo era acompanhado pelo farfalhar das folhas secas e o frio da noite parecia penetrar meus ossos, tornando meus movimentos cautelosos quase imperceptíveis. À medida que me aproximava da origem da risada, a visão do lugar me congelou de medo. No centro de uma clareira entre túmulos, iluminada por velas vermelhas acesas, estava uma criatura horrível. Sua pele era vermelha como brasa, os olhos amarelos brilhavam na escuridão. Dentes afiados reluziam sob a luz trêmula das velas. Um cheiro forte de álcool, como se estivesse banhado em cachaça, exalava dela, me fazendo sentir náusea e tontura. No chão, diante da criatura, havia uma oferenda, uma galinha e velas vermelhas cuidadosamente dispostas. Cada vez que ela ria, uma rajada de vento percorria o cemitério, chacoalhando folhas, tombando pequenas lápides e fazendo as velas tremeluzirem de maneira assustadora. Senti meu coração disparar e minhas pernas começaram a tremer. Tentei recuar, mas cada passo parecia impossível, como se a terra e o medo me tivessem preso. O pavor tomou conta de mim. Tentei gritar, mas minha garganta secou completamente. Não saía som algum. A criatura continuava rindo e o vento parecia mais intenso a cada gargalhada. Minhas pernas travaram por completo e caí de joelhos no chão frio. A única coisa que consegui fazer foi cobrir meus ouvidos com as mãos, tentando não ouvir aquela risada diabólica. Meu corpo inteiro tremia e a escuridão ao meu redor parecia viva, respirando junto com a criatura. Senti meu corpo perder força lentamente. Meu coração parecia querer sair do peito, meus olhos estavam marejados e cada vez que piscava tinha a sensação de que a criatura estava mais próxima, observando cada movimento meu. O cheiro de álcool intenso queimava meu nariz e o vento agitava as velas, lançando sombras dançantes que pareciam se mover com intenção própria. O terror me consumia e a consciência começou a se afastar, enquanto o mundo ao meu redor se tornava borrado e pesado. Quando desmaiei, senti apenas uma sensação de peso sobre meu peito, como se algo quisesse me manter ali, preso, em silêncio. A risada continuava ecoando em meus ouvidos, ainda que meus olhos estivessem fechados. O tempo pareceu se alongar, cada segundo uma eternidade. Por cerca de 20 minutos, permaneci imóvel, sem forças, apenas esperando que aquele horror terminasse, mas sem saber se voltaria a abrir os olhos algum dia. Ao acordar, meus braços e pernas doíam, minhas roupas estavam úmidas de suor frio. Levantei com dificuldade, sentindo o chão firme sob meus pés. Recitei todas as orações que conhecia, quase sem fôlego, pedindo proteção, paz e força para continuar. A criatura não estava mais visível e o cemitério voltou ao silêncio normal da noite.
mas algo havia mudado para sempre dentro de mim. O medo daquela risada, daquela presença, continuaria a me assombrar. Desde aquela noite, continuo meu trabalho no cemitério, mas a sensação de vulnerabilidade é constante. Evito estar sozinho, principalmente quando o crepúsculo se aproxima e o vento sopra pelas árvores. Cada sombra parece mais intensa, cada barulho mais estranho. Meu coração ainda dispara ao ouvir risadas distantes, mesmo que eu saiba que não há ninguém por perto. O terror daquela criatura marcou meu corpo e minha mente de forma permanente. Aprendi a não desafiar minha própria curiosidade à noite. O cemitério, que antes era rotina e silêncio, tornou-se um lugar onde a presença do desconhecido se faz sentir a cada canto. Quando escurece, sinto o arrepio percorrendo minha espinha. Cada passo meu ecoa como se algo me observasse. Mesmo em plena luz do dia, lembro das velas vermelhas, da galinha no chão e do olhar amarelo da criatura. Uma memória impossível de esquecer. O medo me ensinou cautela. Hoje jamais vou sozinho até o fundo do cemitério após o anoitecer. Se alguém me perguntar, digo que são histórias de superstição, mas eu sei o que vi. Cada rajada de vento que chacoalha as árvores, cada risada aguda que parece surgir do nada, me transporta de volta àquele momento em que minhas pernas travaram, minha garganta secou e meu corpo perdeu força por completo. A memória do ser vermelho me acompanha sempre. Apesar disso, continuo a cuidar dos túmulos, organizar flores e velas, manter o cemitério limpo, mas a experiência me deixou marcado. O desespero, o cheiro de álcool, o riso diabólico e os olhos amarelos da criatura estão gravados na minha mente. Aprendi a respeitar o que não posso compreender, a manter distância e a nunca subestimar os sons da noite. Cada crepúsculo é um lembrete silencioso de que o desconhecido espreita. As noites longas me ensinaram a rezar continuamente, murmurando orações que conheço, pedindo proteção, força e coragem para atravessar o turno. Nunca mais olhei para as velas vermelhas da mesma forma. Sempre que acendo uma para os mortos, sinto uma ligação entre luz e sombra, segurança e perigo, vida e presença do além. A criatura me mostrou que o cemitério não é apenas terra e lápides, mas um lugar onde forças desconhecidas coexistem silenciosamente. Ao entardecer, acelero meus passos, verifico os portões e evito me expor às áreas mais afastadas. Cada som de vento ou galho quebrando me faz lembrar daquela risada diabólica, do cheiro intenso de álcool e do olhar penetrante da criatura vermelha. O cemitério permanece meu lugar de trabalho, mas o respeito e o medo caminham junto comigo, lembrando-me de que nem tudo que existe pode ser compreendido ou enfrentado sozinho. É a lição que carrego para sempre. Relato 3. Um espírito tentou destruir minha vida. Era uma manhã fria e nublada no cemitério do vilarejo. Estava caminhando pelos túmulos até que vi um colar muito bonito sobre um dos túmulos. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas tentei ignorar. Sempre fui cético e nunca acreditei em histórias de maldições ou espíritos. A princípio, deixei o colar onde estava, convencendo-me de que alguém devia tê-lo deixado ali por engano. Mas, à medida que o dia avançava, a vontade de pegá-lo cresceu de forma insuportável, como se uma força invisível estivesse me pressionando, uma tentação impossível de resistir. Esperei até o final da tarde, quando o cemitério estava silencioso e vazio. A luz do sol se tornava avermelhada, lançando longas sombras sobre as lápides. O vento soprou de maneira estranha, quase como se fosse aviso. O colar continuava lá, intacto, quase provocativo. Cada passo meu em direção a ele parecia aumentar o peso do objeto, e a sensação de ser observado crescia. Parecia que alguém, ou algo, me vigiava de entre os túmulos. Decidi pegá-lo. Coloquei o colar no bolso e senti um peso que não era apenas físico.
Algo invisível parecia se prender a mim. Uma presença silenciosa que seguia cada movimento. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram, mas tentei ignorar. Levei o colar para casa, planejando levá-lo ao meu amigo que avaliava ouro no final de semana. Durante o caminho, o vento parecia mais intenso e cada sombra me fazia olhar para trás. No final de semana, meu amigo avaliou o colar e disse que valia cerca de R$ 5.000. Sem pensar duas vezes, vendi o colar. O dinheiro era fácil e minha mente racional não deu espaço para superstição. Mas mal sabia eu que aquele ato desencadearia uma série de eventos que alteraria minha vida. Desde aquela noite, uma presença estranha começou a se manifestar dentro de casa, silenciosa, intensa e ameaçadora. Objetos começaram a se mover sozinhos. Portas rangiam, móveis se deslocavam, pequenas coisas desapareciam e reapareciam em locais impossíveis. Pesadelos se tornaram constantes. Uma criatura escura com olhos penetrantes, dentes afiados e uma risada que gelava a alma aparecia sempre que eu dormia. Senti meu coração disparar em cada despertar. Meu corpo tremia e minha respiração ficava ofegante, mesmo estando acordado. O ar parecia pesado e sufocante. À noite, o cheiro de álcool invadia meu quarto, como se a criatura estivesse ali, invisível, me observando. O vento soprava frio pelas janelas, portas batiam sozinhas e sombras se moviam nos cantos do quarto. Cada farfalhar de folha do lado de fora me fazia pular da cama. Os pesadelos eram mais reais que a própria realidade. Eu via a criatura me perseguindo pelo cemitério, arrancando coisas de mim, rindo enquanto meu corpo ficava paralisado e minha mente gritava em desespero. Os aparelhos começaram a falhar de forma inexplicável. A televisão ligava sozinha de madrugada, emitindo chiados ensurdecedores até que queimava. Meu celular explodiu enquanto carregava, espalhando fagulhas e cheiro de plástico queimado pelo quarto. Até o micro-ondas começou a apitar insistentemente, ameaçando queimar sem razão. Cada equipamento danificado exigiu parte do dinheiro do colar para ser substituído. O pavor se tornava tangível, constante, e minha sanidade ameaçava ruir. Mas o ápice do terror veio no cemitério, algumas semanas depois. Era final de tarde e eu estava prestes a encerrar o turno. O cansaço era extremo, já tinha medo de dormir por causa dos pesadelos. Ao passar pelo corredor de lápides, senti algo agarrando minhas pernas com força sobrenatural. Corri desesperadamente, quase caindo, sentindo que cada passo era insuficiente para escapar. Quando cheguei ao portão, notei arranhões profundos na canela. Minhas calças estavam intactas. Procurei ajuda em um centro espírita, em estado de choque, relatando os acontecimentos e mostrando os arranhões. Fui informado que um ser de poder imensurável estava atrás de mim, buscando destruir minha vida. Disseram que eu precisava recuperar o colar e enterrá-lo no cemitério, mas meu amigo já havia repassado para outra pessoa. O desespero aumentou. O ceticismo que sempre me guiou desapareceu. Agora, o medo era absoluto e cada sombra parecia viva. Procurei o novo dono do colar, mas disseram que só venderiam por R$ 10.000. Eu não possuía tal quantia. Cada dia que passava, os eventos sobrenaturais se intensificavam. Os objetos quebravam sozinhos. A presença em minha casa se tornava mais palpável e os pesadelos se tornavam mais vívidos e aterradores. A criatura escura ria, dizia que buscaria destruir minha vida e eu sentia que minha sanidade estava à beira do colapso. Decidi vender todos os móveis e utensílios para juntar o valor necessário. Cada venda parecia retirar um pedaço da minha segurança, mas era necessário. Cada passo rumo à recuperação do colar era acompanhado de medo, suor e respiração ofegante. As sombras pareciam se mover, o vento sussurrava ameaças e minha mente oscilava entre esperança e desespero. Sabia que não havia volta.
Se não recuperasse o colar, minha vida seria destruída de forma irreversível. Após esforço extremo, consegui o dinheiro. Meu coração estava pesado, mas determinado. Ao pegar o colar, senti novamente aquele peso estranho, mas também uma sensação de urgência. Caminhei até o cemitério, sentindo cada sombra me observar, cada folha farfalhar de forma ameaçadora. Cada passo era um teste de coragem. O colar parecia vibrar no bolso, pulsando com uma energia que eu não conseguia compreender. Eu sabia que precisava agir rapidamente para encerrar aquele pesadelo. Segurando o colar com força, caminhei lentamente pelo cemitério. Cada passo ecoava nas lápides vazias. O vento soprava frio, trazendo cheiro de terra úmida e folhas secas. As sombras das árvores pareciam se mover sozinhas e meu coração batia descompassado. Sabia que qualquer hesitação poderia ser fatal, mas não podia recuar. A criatura ainda pairava em algum lugar invisível, esperando meu erro. A sensação de ser observado era sufocante. Cheguei ao túmulo original, o mesmo onde encontrei o colar. A terra estava fria e úmida. Senti mãos invisíveis como se quisessem impedir meu movimento, mas continuei. Comecei a cavar, sentindo cada pedaço de terra pesada em minhas mãos. O silêncio absoluto era interrompido apenas pelo farfalhar do vento. Cada respiração minha parecia amplificada e meu corpo tremia de medo e ansiedade. O colar parecia pulsar, irradiando uma energia que não podia compreender. Quando finalmente coloquei o colar na terra, senti uma onda de alívio e uma leve mudança no ar. Cobri-o cuidadosamente, ajeitei a lápide e recitei todas as orações que conhecia, tentando criar uma barreira espiritual que impedisse a criatura de continuar me perseguindo. O vento parou e o silêncio voltou, mas desta vez não era opressivo. Era reconfortante, como se o cemitério tivesse recuperado sua paz natural. Pela primeira vez, senti que o perigo imediato havia passado. Levantei-me lentamente, sentindo cada músculo tenso relaxar. As sombras estavam imóveis e a sensação de ser observado desapareceu. O peso que sentia no bolso e na mente se dissipou. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar sem aquele aperto no peito. Cada respiração profunda parecia devolver minha sanidade aos poucos. A lição estava clara. A ganância e a curiosidade podem despertar forças que nenhum homem deveria desafiar. Ao voltar para casa, percebi a diferença imediatamente. A televisão ligava normalmente, o celular carregava sem problemas, o micro-ondas funcionava corretamente. Tudo estava em ordem. O ar pesado e sufocante que antes me acompanhava havia desaparecido. Os pesadelos se tornaram raros e menos intensos, e o medo constante se transformou em uma lembrança distante, embora vívida. A vida começava a voltar ao normal, mas a experiência me deixou marcado para sempre. Nos dias seguintes, cada passo no cemitério era acompanhado de cautela e respeito. Evitava tocar em objetos deixados sobre túmulos e mantinha a atenção a cada som, sombra ou movimento. Aprendi que ceticismo não protege ninguém do sobrenatural. As forças, além do nosso entendimento, podem se manifestar de forma cruel e inesperada. O colar enterrado tornou-se símbolo de que certas coisas não devem ser possuídas por ganância. Minha rotina voltou lentamente ao normal, mas com cuidado redobrado. Cada ação que antes fazia mecanicamente, agora era consciente e respeitosa. O cemitério, antes apenas um local de trabalho, tornou-se um espaço sagrado, onde cada sombra, cada árvore torta, cada lápide carregava história e energia. Aprendi a respeitar o invisível e a aceitar que há forças que ultrapassam nossa compreensão. O aprendizado foi doloroso. Perdi quase todos os meus móveis, utilizei todo o dinheiro do colar para recompor minha vida, e o trauma psicológico me acompanhou por meses. Cada noite, antes de dormir, murmurava orações pedindo proteção.
Cada vento que batia nas janelas me fazia lembrar da criatura e da ganância que quase destruiu minha vida. Mas com o tempo, aprendi a confiar novamente na rotina e a encontrar paz em meu trabalho. A experiência também trouxe sabedoria. Nunca mais toquei em objetos que não me pertencem, mesmo que pareçam valiosos. Aprendi a respeitar o mundo espiritual e a reconhecer sinais antes que se tornem ameaças. As noites voltaram a ser tranquilas, meus sonhos recuperaram a paz. E o cemitério, meu local de trabalho, retornou a ser um espaço de silêncio e respeito. O colar enterrado permanece como lembrança de que a vida pode ser frágil diante do desconhecido. Ainda trabalho no cemitério, mas cada passo é consciente, cada sombra é observada, cada ruído é interpretado com cautela. A criatura desapareceu, mas a lição que deixou é permanente. A ganância e a curiosidade quase destruíram minha vida. Aprendi que forças invisíveis existem e que certas posses não devem ser reclamadas. Minha vida foi reconstruída, mas o respeito pelo desconhecido se tornou meu guia permanente. O colar não trouxe riqueza, apenas destruição, medo e sofrimento. Mas sua devolução restaurou equilíbrio e segurança. Recomecei praticamente do zero, mas com uma nova consciência. Aprendi que o mundo tem limites invisíveis e que atravessá-los sem cautela pode trazer consequências irreversíveis. Cada passo no cemitério é agora uma lembrança silenciosa daquilo que não deve ser tocado e da força que não se vê, mas se sente profundamente. A história do colar tornou-se parte de minha vida e da minha memória. Compartilho com cautela, para que outros compreendam o perigo da ganância e do desrespeito. A experiência me ensinou a viver com humildade, prudência e reverência. As forças que afetam o invisível existem, e meu erro serviu como lição. Hoje posso caminhar pelo cemitério em paz, mas nunca esquecerei o peso daquele colar, a criatura e os dias de terror que quase destruíram minha vida por completo. E aí, amantes do sobrenatural, gostaram dos relatos de hoje contados por coveiros? Caso tenha curtido, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Lembrando que aqui temos relatos diários para vocês.